Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Flopou. Tinha gente em Brasília, mas sempre tem gente em Brasília nos atos cívicos, vamos chamar assim, né? Em especial no 7 de setembro. Tinha, inclusive, aqui na Praia Grande, na década de 70, 80, quando esse blogueiro era um menino, a gente ia lá, tal, porque as pessoas vão desfilar, as escolas se organizam. Os atos, em geral, de 7 de setembro tem. Agora, eles estavam falando de um levante, de um ato que ia mobilizar a nação, que ia atropelar as instituições. Havia um esquema de retirar os ministros de helicóptero do Supremo Tribunal Federal. O Ibanez teve que peitar para os caminhões não entrarem e não virou, ou seja, flopou, né? Usando o termo popular. Mas tem uma foto que parece... Claro, tem gente. A diferença é que não chegou aos objetivos. Então, o que acontece com isso? Eu vinha dizendo já desde o começo da semana passada, no caso, que o Bolsonaro estava entre a cruz e a caldeirinha. Ele estava pondo a sua base para gritar golpe, para autorizá-lo, até em inglês, tem faixas hoje em inglês autorizando ele a destituir os ministros do Supremo e coisas do gênero. E ele não ia poder fazer isso. Então, ele ia tentar usar isso do quê? Do ponto de vista eleitoral. Só que se ele acirrasse os ânimos, se de fato ele tentasse alguma coisa mais violenta, do ponto de vista eleitoral, isso ia trazer prejuízos para a sua candidatura. E eu acho que vai trazer dos dois lados. Lula, hoje, jogando parado, sai mais forte do que entrou nesse 7 de setembro. E por que o Lula sai mais forte? Primeiro, porque as pesquisas feitas pelo IPEC em estados importantes do Brasil ontem mostram o crescimento do Lula e queda do Bolsonaro. Quest deu 10 pontos, um pouco menos. 10 pontos há 25 dias da eleição é uma enormidade. Mas o IPEC deu 13. E o IPEC dá crescimento aonde? São Paulo. Dá crescimento aonde? Minas Gerais. Ou seja, o efeito pedra no lago. Por onde começam esses crescimentos, inclusive na classe média. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com essa tentativa, que sim, é uma tentativa mentirosa, é uma tentativa que não vai se habilitar, de um certo golpismo do Bolsonaro no dia da celebração dos 200 anos da independência. E o que sai de Brasília? Qual que é o resumo? Olha, transforme esta manifestação numa palavra, Renato Rovai. A palavra que traduz essa manifestação é imbrochável. Porque no meio da manifestação, o mito, com cara de palmito, foi dizer que ele é imbrochável depois de dar um beijo na sua esposa. E fez a multidão gritar imbrochável. Olha como é tudo tão patético. Ontem, os paraquedistas, que são treinados para defender o Brasil em caso de ataque nas fronteiras contra narcotraficantes, para defender de forças externas, os paraquedistas ficaram pendurados em árvores em Copacabana. Os paraquedistas se machucaram porque não estavam em condições de pular de paraquedas. E hoje o mito se diz o imbrochável. É o resumo da festa cívica de 200 anos da independência do Brasil. Uma independência bastante discutível, porque bastante negociada, né, e que nos causou grandes problemas, que nos colocou em dependência da Inglaterra naquele momento histórico, porque a gente assumiu uma enorme dívida com a Inglaterra para que a família
a monarquia pudesse vir para o Brasil em 1808, alguns anos antes, essa história que os neonacionalistas de botequim aí, de rede social, ficam querendo esconder como se tivesse sido um grande... Teve luta? Sim, teve Tiradentes em parte dessa história, mas o que aconteceu depois foi uma negociata, né, que levou o Brasil a, inclusive, se tornar mais dependente da Inglaterra e com quase uma neocolônia inglesa, porque pagava tributos mais altos para sustentar a corte aqui. Enfim, resumindo, o que aconteceu foi um vexame, né? Os carros do exército sendo substituídos na manifestação cívica por tratores do agro e as pessoas gritando, o gado gritando agro, agro. O agro virou pop na manifestação deles nesse nível. Então, assim, tudo tão bizarro, tão catatônico, tão estapafúrdio, tão quinta série, né? A quinta série E assumiu o poder. Não é nem a quinta série C, é a quinta série E. Um sujeito de 60 e pico de anos gritando imbrochável para uma multidão no dia que o país comemora 200 anos de independência. O Lula, queridas, queridos e queridas, sai mais forte disso. Por quê? Porque é diferente a sua postura em relação ao país, né? O Lula, quanto o Bolsonaro faz esse tipo de coisa, é voto que vai caminhando para o Lula, se não no primeiro, no segundo turno. As pessoas com o mínimo de lustro olham essa cena e falam, não dá, né? O cara gritando embroxado. Quer dizer, o mesmo cara que fala da sua esposa como princesa para convencer a mulher evangélica usa a palavra imbrochável para se referir a ela num palanque público. O que será que a Dona Maria, a Dona Teresa, a Josefina, que acreditam em Deus, andam com a Bíblia, né, vão sentir olhando essa cena? É por isso que esse blogueiro está dizendo para você, amiga, amigo e amigue, que aqui está comigo neste feriado, a 1h05 da tarde, ou você que está vendo esse vídeo às 3 da tarde ou depois, quando ele é colocado no recorte do Fala ou Vai, que o Lula ganhou jogando parado. O Lula é o grande vitorioso do dia 7 de setembro de 2022, quando se celebrou os 200 anos da independência no Brasil. Guardem. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.